Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma prestigiosa sala de concertos, lustres brilhavam e poltronas vermelhas estavam cheias de espectadores ansiosos. No palco, um pianista renomado, mundialmente conhecido por seu virtuosismo e arrogância lendária, preparava os dedos nas teclas pretas e brancas. Seu sorriso confiante revelava a certeza de que ninguém jamais poderia rivalizar com seu talento. Nas sombras perto da entrada, um menino cego apoiava-se em sua bengala. Ele tinha apenas 12 anos, mas sua mente e dedos possuíam uma sensibilidade extraordinária. As pessoas o olhavam com curiosidade e um pouco de pena, algumas sussurrando que aquele garotinho jamais impressionaria um público acostumado à excelência. O pianista, ao saber da presença do menino, ergueu uma sobrancelha e disse condescendentemente: "Deixa eu adivinhar. Você acha que toca melhor que eu?" O menino não respondeu com palavras. Simplesmente sentou-se ao piano no canto do palco, onde a luz mal o iluminava. Então começou a tocar. A princípio, a melodia era suave, quase tímida. Mas logo as notas ganharam uma força incrível, arrebatando o público num turbilhão de emoções. Cada acorde, cada pausa, parecia contar uma história, despertando memórias e sentimentos esquecidos. O silêncio se instalou, carregado de admiração e espanto. Até o famoso pianista, acostumado a aplausos frenéticos, sentiu um nó na garganta. Ele acabará de entender que o gênio não se mede pela fama ou celebridade. Às vezes, ele se esconde no coração de uma criança invisível aos olhos do mundo, capaz de fazer milhares de espectadores chorarem com a pureza do seu talento. Quando o rapaz terminou, um suspiro longo e silencioso percorreu a sala, seguido por aplausos efusivos. O famoso pianista curvou-se levemente diante dele, ciente de que acabará de testemunhar algo muito maior do que sua própria glória. E naquele momento, o menino cego, com seu sorriso discreto e seu coração imenso, desencadeou uma emoção que ninguém jamais esqueceria. Após o concerto, a plateia se dispersou lentamente, ainda em choque com a apresentação do garoto. Nos bastidores, o famoso pianista Alexander Whitman o observava. Ele nunca havia sentido tanta emoção diante de alguém tão jovem. O menino, chamado Ethan Carter, sentiu a mão do professor em seu ombro. O Sr. Reynolds, um homem na casa dos 60, sorriu orgulhoso. "Você foi incrível", Ethan murmurou ele. "Mas vai ter que aprender a lidar com ciúmes e críticas." Alexander se aproximou, colocando os dedos no piano hesitantemente. "Como? Como você faz isso?" Ele perguntou, quase incrédulo. Ethan deu de ombros, seu sorriso era calmo, mas determinado. "Eu não ouço apenas com os ouvidos", respondeu ele suavemente. "Eu sinto a música." Um silêncio se instalou. Alexander, conhecido por sua arrogância, não sabia o que dizer. Normalmente era ele quem ditava a cena, quem impunha seu talento. Mas diante de Ethan, ele se sentiu pela primeira vez, sobrecarregado. "Você tem um dom raro", continuou Alexander, "mais para si mesmo do que para Ethan. Mas tome cuidado. O mundo da música é cruel, especialmente com um garoto como você." Ethan assentiu sem medo ou dúvida. "Eu sei", respondeu ele simplesmente. "Mas quero que as pessoas sintam o que eu sinto." Esse encontro mudaria a vida de ambos. Alexander descobriria que talento não se mede pela fama, e Ethan aprenderia que mesmo os gênios mais respeitados podem ser meros humanos diante da paixão e da sinceridade. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam. Ethan, guiado por sua bengala, caminhava ao lado do Sr. Reynolds. Ele não conseguia ver a cidade, mas a sentia, respirava. E em algum lugar ao longe, uma estrela parecia brilhar mais forte, como se anunciasse o início de uma aventura que abalaria o mundo da música. Algumas semanas depois, Ethan recebeu um convite inesperado. Foi selecionado para participar de um concurso nacional para jovens pianistas. Os jornais especializados já falavam do prodígio cego, e alguns profissionais da música o viam como uma nova lenda. O Sr. Reynolds estava orgulhoso e preocupado. "Ethan, esta competição não vai ser fácil", disse ele. "Os jurados são exigentes, e muitos não vão te levar a sério por causa da sua idade, ou porque você é cego." Ethan sorriu, impassível. "Não preciso que me levem a sério, só quero que me levem a sério. Sentir a música." Chegou o dia da competição. O salão estava imenso, lotado de centenas de espectadores e jornalistas. No palco, outras crianças pianistas executavam peças complexas com precisão, algumas com habilidade impressionante, mas todas pareciam mecânicas. Quando Ethan se sentou ao piano, uma estranha tensão percorreu a sala. Alguns murmuravam, outros olhavam com ceticismo. Alexander Whitman, convidado como jurado honorário,
Observava com curiosidade misturada com dúvida. Ethan fechou os olhos e deixou os dedos guiarem seu coração. A primeira nota ressoou, e então uma cascata de melodias poderosas e tocantes preencheu o ambiente. Cada acorde parecia contar uma história, cada nuance despertando emoções que ninguém esperava de uma criança. Ao final da apresentação, houve silêncio absoluto por alguns segundos antes que a sala explodisse em aplausos efusivos. Alguns dos jurados, geralmente estoicos, tinham lágrimas nos olhos. Até Alexandre, que já vira tantos prodígios, ficou sem palavras. Nos bastidores, o Sr. Reynolds o parabenizou. Você conquistou os corações deles, Ethan. Esta não é apenas uma competição de técnica, é uma competição de paixão. Alexandre aproximou-se pela primeira vez sem arrogância. Acho que tenho muito a aprender com você, garoto. E assim o menino cego, com sua coragem e sensibilidade, veio desuperar todas as expectativas, abrindo as portas para um mundo onde seu gênio logo revolucionaria a música como nunca antes. Após a competição, a reputação de Ethan cresceu rapidamente. Jornalistas o apelidaram de o prodígio cego, e convites para se apresentar em locais de prestígio começaram a surgir. Mas com a fama vieram a inveja e o ciúme. Em uma gala musical algumas semanas depois, Ethan conheceu Isabella Monroe, uma pianista de 13 anos, conhecida por sua técnica impecável e temperamento orgulhoso. Ela havia vencido inúmeras competições e estava acostumada a ser o centro das atenções. Quando ela viu Ethan subir no palco para ensaiar, ela riu baixinho. Um garoto cego. Ele nunca será páreo para mim. Ethan, concentrado nas teclas do piano, não respondeu. Mas quando começou a tocar, uma melodia profunda e suave surgiu, tocando cada espectador. Cada nota parecia vibrar com uma intensidade que Isabella jamais sentirá. No final, o silêncio que se seguiu foi carregado de respeito e espanto. Isabella sentiu uma pontada de humilhação e desafio. Ela não era mais a única a impressionar as pessoas com sua virtuosidade. Nada mal para uma criança, ela murmurou mais para si mesma do que para Ethan. Alexander Whitman, sempre presente como um mentor discreto, observou a cena com um sorriso sutil. Os verdadeiros gênios não buscam esmagar os outros. Eles inspiram. Este momento marcou o início de uma rivalidade singular. Isabella tornou-se a primeira a sentir a poder emocional da forma como Ethan tocava e decidiu que precisava superar o garoto para proteger sua reputação. Mas ela mal sabia que a força de Ethan não estava na competição, mas em sua capacidade de tocar corações com a música. Ao sair do baile, Ethan caminhou ao lado do Sr. Reynolds. Alguns tentarão me desencorajar, ele disse calmamente. E você os deixará falar, respondeu o Sr. Reynolds. O que importa é que sua música continue a falar por você. O caminho de Ethan escureceu um pouco, mas também estava prestes a revelar toda a grandeza de seu gênio porque no mundo da música, o talento puro atrai admiração e inveja, e Ethan teria que aprender a lidar com os dois. Poucos meses depois, Ethan recebeu um convite inesperado, participar de um concurso internacional para jovens pianistas em Nova York. Talentos do mundo todo estariam presentes, cada um com seu próprio estilo, técnica e reputação. Para Ethan, seria a primeira vez que ele competiria contra prodígios de outros países. Quando chegou, a sala de concertos era gigantesca. Pianistas da Europa, Ásia e América Latina ensaiavam no palco, alguns com uma confiança impressionante, outros nervosos apesar do talento. Ethan, acompanhado pelo Sr. Reynolds, permaneceu discretamente em um canto. Ouvia atentamente os ensaios, absorvendo cada som como uma lição. Mas ele logo sentiu a tensão. Alguns competidores o olhavam com ceticismo, outros com uma curiosidade mal disfarçada. Um pianista japonês, Aya Tanaka, o menino cego percebeu rapidamente e sussurrou para seu professor. Ele não tem chance contra nós. Ethan não respondeu. Ele sabia que seus olhos não estavam vendo a cena, mas seus dedos viam a música. Chegou o dia da competição. Os pianistas se sucederam, cada um executando peças complexas com precisão, mas muitas vezes sem emoção. Então foi a vez de Ethan. Ele se sentou, respirou fundo e deixou o coração guiar suas mãos. As primeiras notas ressoaram e depois se transformaram em uma sinfonia de emoção. Todos os espectadores, mesmo os mais críticos, sentiram uma profunda conexão com a música. No final, a sala explodiu em aplausos. Os jurados ficaram atônitos, alguns visivelmente emocionados até as lágrimas. Alexander Whitman, presente para aplaudir Ethan, sentiu uma mistura de orgulho e surpresa. Ele já tinha visto muitos prodígios, mas nenhum provocava uma emoção tão pura. Nos bastidores, Aya Tanaka se aproximou, seu olhar era uma mistura de respeito e desafio. Você toca diferente de todo mundo. Nunca ouvi nada parecido.
Ethan sorriu suavemente. Eu toco o que sinto, não o que os outros esperam. Esta competição marcou uma virada em sua carreira. Ethan não era mais apenas um prodígio cego. Ele estava se tornando um artista capaz de tocar almas, mas por trás da fama, novos desafios e ciúmes estavam surgindo. E Ethan teria que aprender a se proteger enquanto permanecia fiel à sua música. Poucos dias após a competição internacional, Ethan recebeu uma carta endereçada a ele, selada com um elegante selo. O Sr. Reynolds abriu-a cuidadosamente e leu em voz alta. Sr. Ethan Carter. Seu excelente desempenho chamou a atenção da Academia de Artes Musicais de Manhattan. Convidamos você a participar do nosso programa especial para jovens prodígios e se beneficiar de mentoria exclusiva com os melhores músicos do mundo. Ethan sentiu o coração bater mais rápido. A academia era o sonho de todo jovem músico, um lugar onde apenas os mais talentosos eram admitidos. Mas algo dentro dele hesitou. Sr. Reynolds, disse Ethan, eu quero ir, mas não quero perder quem eu sou ao longo do caminho. O Sr. Reynolds sorriu para ele, entendendo. Ethan, seu talento é puro porque vem de dentro de você. Se você se mantiver fiel a si mesmo, ninguém poderá desviá-lo do seu caminho. Em Manhattan, Ethan conheceu estudantes do mundo todo. Todos tinham habilidades técnicas impressionantes, mas muitos pareciam mais preocupados com a competição do que com a música. Foi lá que ele conheceu Julian Hayes, um jovem pianista americano com fama de arrogante e provocador. Julian, ao ver Ethan, não pôde deixar de sorrir ironicamente. Então você é o prodígio cego de quem todo mundo fala? Vamos ver se você realmente está à altura. Ethan não respondeu. Ele sabia que o verdadeiro confronto não era sobre palavras, mas sobre teclas de piano. Em seu primeiro ensaio como dupla, Julian tentou impressionar o público e o corpo docente com sua técnica virtuosa. Mas quando Ethan começou a tocar, a sala se encheu de uma profundidade emocional que superava qualquer demonstração de força. O corpo docente trocou olhares de surpresa e admiração. Julian, pela primeira vez, sentiu uma competição real, mas não apenas pela fama. Ele entendeu que Ethan tinha algo que nenhuma competição poderia medir, o poder de tocar o coração das pessoas. Essa oferta inesperada abriu um novo mundo de possibilidades para Ethan, mas também de desafios, onde apenas talento não era suficiente. Ele teve que aprender a navegar em um ambiente onde rivalidades, ciúmes e pressão poderiam extinguir até mesmo os maiores gênios. E nesse tumulto, a música de Ethan permaneceu sua única verdade, pronta para perturbar todos que a ouvissem. Algumas semanas depois de chegar à Academia de Artes Musicais de Manhattan, Ethan estava se preparando para seu primeiro grande recital oficial diante de professores de música, alunos e patronos influentes. Este seria um passo crucial. Não se tratava mais apenas de exibir seu talento, mas de provar que ele poderia enfrentar os maiores e conquistar respeito em um ambiente acirrado. Nos bastidores, Julian Hayes observava Ethan com curiosidade misturada com frustração. Você realmente acha que pode impressionar todo mundo aqui? Ele perguntou provocativamente. Ethan sorriu calmamente. Não estou tentando impressionar, só quero que a música fale. Quando as cortinas se abriram, o público foi tomado pela energia de Ethan. Desde as primeiras notas, o público foi cativado. Sua música contava histórias de pura emoção. Alegria, tristeza, esperança e paixão fluíam em um fluxo harmonioso que deixou todos sem palavras. Julian, que deveria tocar logo depois dele, sentiu o peso da comparação pela primeira vez. Até mesmo sua virtuosidade técnica parecia fria e mecânica em comparação com a profundidade emocional de Ethan. Os professores murmuravam entre si. Este menino não só tem talento, ele sentimentos música como ninguém. Ao final da apresentação, o silêncio reinou por alguns segundos antes de irromperem aplausos, mais intensos do que os de qualquer outro aluno. Alguns espectadores tinham lágrimas nos olhos. Alexander Whitman, presente entre os convidados, levantou-se e aplaudiu com entusiasmo, com um sorriso orgulhoso no rosto. Julian, humilhado, mas ciente do óbvio, finalmente se aproximou dele. Você tem um dom incrível. Eu não esperava por isso. Ethan estendeu a mão simplesmente. Obrigado, Julian. Mas música não é uma competição. Ela é para ser compartilhado. Este primeiro grande desafio marcou uma virada. Ethan não era mais apenas um prodígio cego. Ele estava se tornando uma verdadeira estrela em ascensão no mundo da música internacional, mas por trás dos aplausos, ele sabia que desafios ainda maiores o aguardavam. Rivalidades mais acirradas, shows internacionais e, acima de tudo, a tentação de deixar a ambição substituir a pureza de sua paixão. E ainda assim, ele seguiu em frente, guiado pelo seu coração e pelos seus dedos, pronto para fazer sua voz ser ouvida em todo o mundo.
Poucos meses depois, Ethan recebeu seu primeiro convite para um concerto internacional em Paris, na famosa Sala Philharmonie. Foi uma oportunidade excepcional de se apresentar diante de um público europeu e afirmar seu lugar entre os maiores jovens pianistas do mundo. Ao chegar, ficou maravilhado com a beleza da cidade, as luzes douradas das pontes, o cheiro de café nas ruas movimentadas e a fragrância das flores nos jardins públicos. Mas Ethan não viu nada disso. Para ele, cada som, cada vibração no ar e sob seus pés formava uma paisagem própria, um mundo que ele sentia com incrível intensidade. Na sala de ensaio ele conheceu Clara Dupont, uma jovem prodígio francesa com uma reputação formidável. Seus dedos rápidos e precisos faziam as teclas tremerem como uma tempestade controlada. Clara, vendo Ethan se aproximar, esboçou um sorriso misturado com curiosidade e desafio. Você é o garoto cego de quem todo mundo está falando. Espero que esteja à altura. Ethan sentou-se ao piano e fechou os olhos. As primeiras notas foram tímidas, mas rapidamente se transformaram em uma melodia vibrante e emocionante. Cada acorde contava uma história, cada nuance tocava o coração do público. Clara, embora confiante, sentiu um nó na garganta. Sua música, embora tecnicamente impressionante, carecia da mesma profundidade. Na noite do concerto, a sala estava lotada. Patrocinadores, críticos e amantes da música vieram de toda a Europa. Quando Ethan começou a tocar, um silêncio solene caiu sobre a plateia. Os espectadores pareciam estar atentos a cada nota, arrebatados pela emoção que o garoto transmitiria. No final, os aplausos irromperam, retumbantes e ininterruptos. Até Clara, impressionada, aproximou-se timidamente. Você toca, como se cada nota tivesse um significado. Nunca ouvi isso. Ethan respondeu com um sorriso silencioso. É porque eu toco o que eu sentir, não o que eu sei que os outros esperam. Este primeiro concerto no exterior confirmou a Ethan que seu talento não tinha limites. Mas ele também entendia que a fama vinha acompanhada de olhares invejosos e expectativas cada vez maiores. Para continuar a brilhar, ele precisava não apenas aperfeiçoar sua técnica, mas também permanecer fiel à música que vivia dentro dele. E em algum lugar na plateia, produtores e mentores influentes estavam tomando notas, sentindo que esse garoto cego logo mudar o mundo da música para sempre. Poucas semanas após seu triunfo em Paris, um evento inesperado abalou a carreira de Ethan. Um artigo em uma grande revista de música sugeriu que ele não estava tocando sozinho no palco, sugerindo que o Sr. Reynolds ou outros mentores estavam dirigindo sua apresentação. As redes sociais imediatamente explodiram, com alguns duvidando de seu talento e outros o defendendo fervorosamente. Ethan, embora sereno por natureza, sentiu pela primeira vez o peso do julgamento público. Como eles podem dizer isso? Ele perguntou ao Sr. Reynolds, com os olhos cheios de frustração. As pessoas falam quando não entendem, respondeu calmamente o professor. Mas o que importa é o que você sabe sobre seu talento e seu coração. O escândalo forçou a cancelar vários shows. Convites para o exterior foram suspensos, e Julian Hayes, fiel à sua tradição, não perdeu a oportunidade de comentar com arrogância. Então o prodígio cego, um pouco menos perfeito do que pensávamos, hein? Ethan, destemido, decidiu responder com sua música em vez de palavras. Ele organizou um concerto gratuito em um pequeno teatro em Nova York, aberto ao público e à crítica. Jornalistas céticos e intrigados compareceram em grande número. Ao sentar-se ao piano, fechou os olhos e deixou que os dedos guiassem sua alma. Cada nota, cada nuance, contava sua história. Paixão, perseverança, dor e alegria, tudo se misturava. A plateia, profundamente comovida, compreendeu imediatamente que qualquer acusação era absurda. A verdade não poderia ser escondida de um talento tão puro. Ao final da apresentação, um silêncio atordoante precedeu uma ovação ensurdecedora. Até os críticos mais severos se curvaram diante dele. Julian, na plateia, cerrou os punhos, mas interiormente reconheceu a grandeza de Ethan. O Sr. Reynolds se aproximou e disse suavemente: Você acabou de provar algo importante, Ethan. A verdade e o talento sempre triunfam. Este escândalo, longe de abalá-lo, fortaleceu sua determinação. Ethan entendeu que a fama trazia não apenas admiração, mas também inveja e malícia. E que, para continuar a tocar o mundo com sua música, ele teria que permanecer fiel a si mesmo, independentemente dos obstáculos. Então o menino cego transformou um ataque à sua integridade em um triunfo retumbante, confirmando a todos que nenhum rumor jamais poderia extinguir a luz de seu gênio. No verão seguinte, Ethan foi convidado a participar do Festival Internacional de Jovens Virtuosos em Viena, Áustria. Um palco lendário onde pianistas de todo o mundo competiam e se inspiravam mutuamente.
Foi o maior palco de sua jovem carreira. O público era composto por críticos influentes, produtores e entusiastas da música clássica. Desde o momento em que chegou, ele sentiu a magnitude da competição. Adolescentes e jovens adultos com talentos extraordinários ensaiavam em todas as salas do complexo. Entre eles estava Sofia Ivanova, uma pianista russa conhecida por seu domínio técnico impecável e personalidade carismática. Ela observava Ethan de longe, intrigada com o garoto cego de quem todos falavam. Então você é o famoso prodígio cego, disse ela com um leve sorriso. Estou curiosa para ver se tudo o que ouvi é verdade. Ethan simplesmente assentiu, concentrado em seus rumos e na música que queria criar. No dia do festival, o palco principal estava imenso, iluminado por holofotes potentes. Ethan sentiu a vibração do ambiente e se deixou guiar pelos dedos. A primeira nota ressoou, e então uma sinfonia completa emergiu, misturando emoção crua e virtuosismo sutil. Cada frase musical parecia contar histórias de esperança, dor e beleza, cativando cada espectador. Sofia, impressionada, virou-se para uma professora ao seu lado. Este menino não toca apenas música, ela é a vida. É incrível. Os jurados ficaram igualmente emocionados. Nunca tinham visto um jovem pianista transformar uma apresentação em uma experiência emocional tão profunda. Ethan terminou sua apresentação em completo silêncio, antes que a sala explodisse em aplausos e vivas. Este festival confirmou uma verdade que até mesmo Alexander Whitman, seu mentor, já sabia há muito tempo. Ethan não era apenas um prodígio cego ou uma criança talentosa, ele era um artista capaz de mudar a maneira como as pessoas vivenciam a música. Mas com esse sucesso vieram novas responsabilidades. A fama internacional significava que cada gesto, cada nota, cada escolha seria examinada. Ethan sabia que precisava manter sua pureza e paixão intactas para continuar movendo o mundo. Ao sair do palco, Sofia aproximou-se dele e disse-lhe sinceramente: "Você vai ser uma lenda. E estou feliz por ter ouvido isso hoje." Ethan sorriu, humilde mas confiante. Este festival marcou não apenas um novo pico em sua carreira, mas também o início de uma jornada onde música e emoção guiariam cada passo seu. Alguns anos depois, Ethan Carter, agora um adolescente, estava se preparando para o concerto global que selaria sua reputação como um artista lendário. O Salão Filarmônico de Berlim estava lotado, com espectadores de todos os continentes ansiosos para ver o prodígio cego transformado em mestre. Desta vez, o desafio era ainda maior. Ele deveria apresentar uma obra criada especialmente para ele por um renomado compositor contemporâneo. Uma peça complexa que combinava virtuosismo técnico e profunda emoção. Até Alexander Whitman e o Sr. Reynolds estavam nervosos. Sabiam que aquele concerto poderia definir a carreira de Ethan. Nos bastidores, Julian Hayes, agora um rival respeitoso, mas ainda competitivo, observava Ethan com uma mistura de admiração e desafio. Se alguém pode dar vida a esta sala, é ele. Ethan sentou-se ao piano, fechou os olhos e respirou fundo. Cada tecla tornou-se uma extensão do seu coração e alma. A música subiu, a princípio suave e tímida, depois explosiva e majestosa, arrebatando a plateia num turbilhão de emoções. A plateia se apegou a cada nota, alguns desataram a chorar, outros aplaudiram em surdina. Os jurados e críticos, vindos de todo o mundo, ficaram impressionados. Alexander Whitman, que nunca deixou de apoiar Ethan, sentiu suas próprias emoções o dominarem. Superou tudo que eu já imaginei. Ao final da peça, o silêncio durou um momento pesado e solene. Então, como uma onda, aplausos e vivas irromperam, enchendo a sala com uma energia indescritível. Ethan, humilde, abaixou a cabeça e sorriu. Ele não tinha jogado apenas para vencer, ele tocou o coração de milhões de pessoas com sua música. Julian Hayes se aproximou e estendeu a mão. Você é incrível, Ethan. Obrigado por me mostrar o que é música de verdade. Ethan simplesmente respondeu. Música não é uma competição. É o que compartilhamos com o mundo. Este concerto final marcou o culminar da sua viagem. O rapaz cego, outrora ignorado e subestimado, tornou-se uma lenda viva, capaz de desencadear emoções profundas e mudar a percepção da música em todo o mundo. E quando as luzes da sala se apagaram, Ethan soube que sua maior vitória não era a fama, mas ter sempre seguido seu coração e seu gênio, inspirando as gerações futuras. Anos mais tarde, Ethan Carter não era mais apenas o prodígio cego. Ele havia se tornado uma artista de renome mundial, um símbolo de puro talento e emoção genuína na música. As maiores salas de concerto do mundo o acolheram, e suas apresentações eram aguardadas com ansiedade por grandes multidões.
Apesar da fama, Ethan permaneceu humilde e fiel à sua filosofia. A música era uma linguagem do coração, não uma ferramenta para competição ou fama. Ele ensinou jovens pianistas de todo o mundo, ensinando-os a ouvir com o coração antes de ouvir com as mãos, para sentir cada nota e transmitir emoção em vez de técnica bruta. Alexander Whitman, ainda seu mentor e amigo, observou com orgulho: "Você conquistou mais do que eu jamais poderia imaginar. Você mudou a música, Ethan." Até Julian Reis e Sofia Ivanova, seus antigos rivais, tornaram-se aliados e parceiros, colaborando com ele para criar concertos únicos onde técnica e emoção se fundiam. Certa noite, após uma apresentação memorável em Tóquio, Ethan sentou-se sozinho ao piano, de olhos fechados, sentindo cada vibração da sala vazia. Sorriu pensando em sua jornada, o menino cego que começou em uma pequena sala, desafiando o mundo com seu talento e paixão. Ele sabia que sua verdadeira vitória não eram os aplausos ou as honrarias, mas sim ter tocado o coração de milhares de pessoas. Por ter inspirado gerações a acreditar que o talento e a perseverança poderiam triunfar sobre todos os obstáculos. E assim Ethan Carter se tornou mais do que um pianista, ele se tornou uma lenda viva, prova de que a música, quando guiada pelo coração, pode mudar o mundo.